acho que já está aparecendo na tela aí para vocês. A gente viu só lá o 9, 1, 2, 1, 2 e 3, e agora que vai começar no capítulo 4, que é relacionado... O nome do capítulo fala aí de memória cache, mas ele começa falando de outras memórias, né? Acho que hoje a gente não vai chegar na parte de memória cache mesmo, que seria esse 4.2 aqui. Acho que a gente vai até memória cache, não entra nele. Mas então, essa parte aí de memória, a ideia do computador e da organização do computador é você ter vários tipos de memória, né? Isso é organizado numa hierarquia, e a ideia de, quando fala-se projetar uma memória, é organizar esses dados para sempre que você precisar acessar alguma informação que está na memória, esses dados estejam nessa memória mais rápida. Aí que vem uma representação da hierarquia de memória, que é representada aí como se fosse uma pirâmide, e eu tenho divisões de memórias desse jeito aqui, onde no primeiro nível aqui em cima eu teria os registradores, depois eu tenho a memória cache, memória memória RAM, aí eu penso aqui no HD, e mídias ópticas, até você chegar, tem mais um nível aqui para baixo, na fita, né? Isso ainda sem representar um SSD, né? Um tipo mais novo de memória, e também sem representar os níveis de memória cache aqui. Memória cache pode ter nível 1, 2 e 3. Mas qual que é a ideia dessa hierarquia de memória? Ele fala organizar esses dados de modo a, quando eu quero acessar alguma informação, quanto mais acima na hierarquia essa informação tiver, mais rápido eu acesso. Porque as memórias mais de cima são mais rápidas que as memórias aqui de baixo. Por isso que ele fala dessa organização aí. Aí essa representação da memória, falando em específico da memória cache, a memória cache vai ser como se fosse uma memória temporária. Porque quando você está acessando, executando igual eu estou aqui o PowerPoint, as informações vão estar na memória RAM. O que ele precisa fazer? Pensando nesse caso em específico, o arquivo está no HD, só que ele pega uma parte do arquivo, joga para a memória RAM, aí ele vai pegar uma parte da memória RAM e vai jogando para cima. Porque a hora que o processador precisa fazer alguma tarefa, os registradores, que é o nível mais acima aqui, é onde o processador está acessando essas informações. Então, a memória que o processador usa, quem vai acessar essa memória que o processador vai usar, quem é o registrador aí no caso. Mas antes ele tem que passar aí pela memória cache, que vai ser essa memória temporária aí. Aí, lógico que eu quero que essas informações estejam sempre aqui em cima nessa memória, no meu registrador. Só que o tamanho de um registrador, comparando aqui com o tamanho de HD, registrador às vezes tem 1 byte, ou até menos, dependendo. Um HD você consegue uma capacidade bem maior, né? Você não consegue deixar todas as informações aqui no registrador ou na memória cache. Por isso que essa organização é importante. Mas ainda antes de entrar lá na memória cache específica, algumas características das memórias são importantes para entender isso aí. Primeiro lá, localização, né? Se a memória é interna ou externa. Memória interna, você pode pensar lá como a memória principal, os registradores, a memória local do processador, então pode ser um outro tipo de memória. Memória da unidade de controle, que é a memória que está dentro da unidade de controle, que a gente vai ver mais para frente aí, ou até mesmo a memória cache. E memória externa, você poderia pensar em dispositivos externos, né, periféricos aí, disco, fita, SSD, qualquer outro dispositivo. Se você pegar controlador de entrada e saída, né, teclado, mouse, ele vai ter ali um pedacinho de uma memória, né?
Isso são memórias externas. Uma das características aí das memórias, né, de modo geral. Depois, capacidade, né? A capacidade da memória, normalmente você vai expressar isso aí por meio de bytes, e depende de qual a velocidade dessa memória, qual a capacidade, para falar se é bytes e usar um multiplicador aí, no caso mega, giga, e aí por diante, terabyte no HD, no caso. Então depende do tipo de memória e da quantidade que ela armazena. Uma memória aqui em cima, nesse nível, ele vai armazenar menos informações. Uma memória aqui embaixo, no caso a fita, armazena mais informações. Então, você usaria aí, por exemplo, o terabyte para representar o fita, e às vezes o byte, ou menos ainda, bits, no caso dos registradores. Terceira característica, unidade de transferência. Isso tem a ver com a informação que eu vou mandar de uma memória. Então, por exemplo, se eu pego aqui um registrador, vamos supor que o registrador tem 1 byte. Você não consegue acessar só 3 bits desse byte. Ou você acessa, ou você pega os 8 bits para formar 1 byte, ou não, você não pega nada dessa informação, né? Então, é a unidade que é transferida de uma memória desse tipo. Já numa memória RAM, às vezes você não consegue acessar 1 byte sozinho. Você vai acessar, sei lá, 4 bytes de uma vez. Aí você tem que, dentro desses 4, se você quer a informação de 1 byte só, você pega essa linha específica que você quer. Então, isso é a unidade de transferência, né? É o quanto você vai acessar efetivamente da memória. Aí depende do tipo de memória também. Algumas internas vai depender do barramento. Algumas memórias externas, ou é um bloco, ou é algo, um tamanho maior. Aí. Isso tem a ver também com a menor unidade endereçável, né? Que é essa mesma ideia da unidade de transferência. Menor unidade endereçável é o exemplo que eu falei. Se na memória RAM a menor unidade endereçável é 4 bytes, ou seja, 32 bits, você não consegue acessar 2 sozinho. Vamos supor que você quer ler 2 bits. Vou colocar aqui. 32 bits é a menor unidade endereçável de uma memória. Se você quer ler 2 bits só, a sua leitura vai ser de 32 mesmo assim. Porque o 32 é a menor unidade endereçável. É como se eu falasse para a memória, lê uma posição para mim. Ela vai pegar os 32 bits. Se você só quer ver a informação de 2 bits, dos 32 que ela leu, você vai ter que extrair esses 2 bits que você precisa. Né? Por isso que é menor unidade endereçável. Você não consegue acessar especificamente esses 2 bits. Né? Depois, método de acesso, aí depende também do tipo de memória, né? Essas características aqui nessa tabela são para vários tipos de memória. O método de acesso é um que dá para diferenciar bem isso daí. O primeiro exemplo aqui é método de acesso sequencial, que é o da fita. É como se você pegasse aquele VHS, né? Aquele dispositivo de vídeo antigo, onde você tinha que rebobinar a fita para voltar do início. Né? Então é como se fosse uma fita VHS, para quem lembra, onde a leitura das informações começa na primeira posição e vai lendo em ordem até chegar na última posição. Né? Então, quando você tem um dispositivo desse tipo, vou representar ele aqui como se fosse algo parecido com um vetor, né? Várias posições aqui. Ó. Se eu tenho algo desse tipo e eu só consigo andar para um lado, se eu estou lendo essa informação aqui nessa posição e eu quero acessar a próxima aqui, então eu vou colocar aqui essa daqui, ó, rabiscada aqui em cima é a posição atual e eu quero ler a próxima. Né? O tempo de acesso para acessar uma posição depende da localização atual, né, e de onde eu estou acessando os dados. Então, se eu estou amarelo, se eu estou acessando essa posição em amarelo, em um dispositivo de método de acesso sequencial, e eu quero acessar essa próxima posição aqui indicada pela seta em amarelo,
É rápido. Agora, se eu estou acessando essa posição em amarelo aqui e quero acessar a anterior, né, aí vai demorar bastante isso daí. É como se eu só consigo andar para esse lado, a hora que chega no final, é como se eu tivesse uma ligação aqui, ó, algo desse tipo. A hora que eu chegar no final, eu volto e retomo tudo lá para o outro lado. É como você só consegue ir para frente na leitura das informações. Né? Vamos supor que você está assistindo um filme aí e faltou assistir os 10 últimos minutos do filme. Ou seja, você só consegue ir para frente no filme, você não consegue voltar. Então, se você está lá, já passou dos 10 minutos que você quer assistir, você vai ter que assistir todo o filme de novo até chegar nos 10 minutos. Né? Então, você só consegue ir para frente, você só consegue avançar com essa posição. Isso é o exemplo da fita, né, que até parece que não é utilizada ainda, mas tem bastante uso essas fitas para armazenamento. Então é o acesso sequencial, esse daí. O método de acesso direto, que é o exemplo do disco, né, aí eu vou acessar um bloco de forma individual. Né. No disco, você tem uma organização, vou tentar desenhar aqui mais ou menos. Você tem uma organização em trilhas e setores. Como se fosse essa representação aqui, ó. E toda essa volta, vou pintar em amarelo aqui também. Toda essa volta em amarelo é uma trilha. E que o disco, como que é feita a leitura das informações no disco? Eu tenho o cabeçote de leitura escrita, como se fosse esse pontinho aqui. As informações, o disco está girando aqui em um sentido, as informações que passam por baixo desse pontinho aí, eu consigo ler. Né? No disco é de forma magnética, tem um ímã que gera, a hora que o disco está girando, gera um padrão magnético que esse ímã aí consegue perceber e ler o dado que está armazenado lá. Só que o método de acesso do disco, ele vai acessar uma trilha em específico e depois ele tem que esperar fazer uma busca sequencial, que no caso é esperar o disco girar e as informações passar por baixo do cabeçote. Esse cabeçote aqui, ele pode ser prolongado, ou seja, se eu quero acessar essa parte mais interna aqui, é como se esse cabeçote vai se prolongar. Aí eu vou desenhar aqui do lado só para indicar o que seria. Ó, ele vai, esses pontinhos aqui, ó, esse rabisco que eu marquei aqui, é como se fosse o ímã. Né? Então é como se ele foi mais para o meio do disco, ele não saiu dessa posição aqui, né? Só estou desenhando do lado, porque senão vai ficar muito bagunçado ali. Então é como se ele colocou esse pontinho aqui que faz a leitura nessa posição. Ficou assim. Né? E aí o dado que tiver aqui, ele vai ler essa informação na hora que ele passar por baixo. Método de acesso direto, por quê? Eu quero acessar uma trilha em específico. Se eu quero acessar essa mais interna, ele tem que tirar esse cabeçote e avançar lá para dentro. Mas ele ainda precisa de um acesso sequencial, que é esperar as informações passar por baixo do cabeçote. Né? Então depende também da localização e do local anterior. Por isso que às vezes você quer acessar uma informação no HD, ele vai começar a girar, você vai ouvir mais o barulho dele girando. Às vezes ele está indo para acessando uma outra trilha, um outro cilindro, para efetuar essa leitura. Depois eu tenho acesso aleatório, né, que vem do nome aí RAM, né, Random Access Memory, que é o exemplo aqui da memória RAM, que eu tenho endereços individuais e eu acesso isso daí diretamente, né, com a exatidão nesse caso. Ou seja, no exemplo da memória RAM, é como se eu tivesse aqui algo desse tipo aqui. Vamos supor, eu tenho posição 0, posição 1, 2, 3, até umas, sei lá, 15 mil aqui. Então, para acessar a posição 0, a posição 1, 2, até a 15 mil, ele faz de uma vez. Né?
E não importa o tempo é sempre o mesmo para acessar isso daí. Então, se nenhum acesso na memória RAM eu acesso a posição 0, para ir lá para 15 é a mesma coisa que ele viesse aqui para 1. O tempo de acessar 0 depois a 1 e acessar a 0 depois a 15.000 é igual, né? Não importa porque ele está aqui numa posição mais longa. É como se você tivesse aí um vetor, né, nessa representação. Tem um vetor de 15.000 posições. Se você coloca V de 0 ou V de 15.000, o tempo de acesso é o mesmo, né? Então, esse que é o exemplo da memória RAM. Eu acesso qualquer uma das posições dela aqui no mesmo tempo. Que é o exemplo da memória RAM que eu comentei. E o último método de acesso, que é o método de acesso associativo, né? Associativo tem a ver com comparação, né? Quando você vai acessar uma informação na memória cache, ele pega o dado que ele quer acessar e faz uma comparação com o conteúdo que ele tem na memória cache. Se isso daí bater essa comparação, quer dizer que o conteúdo da memória está na memória cache. Se não bater, quer dizer que a informação não está na memória cache, né? Então aí o tempo de acesso para essas informações não depende do local também. É um exemplo, de novo, da memória cache que ele faz isso daí. Então, ele faz essa comparação fazendo uma associação com os dados que estão armazenados na memória cache. Outra característica, além dessas características aí, a representação da hierarquia que eu tinha comentado, né? Registradores que estão dentro do processador. Em memória interna eu entro com a memória RAM e depois memória externa. Só que isso daqui ainda pode ser dividido em mais níveis, né? Que é a representação que eu tenho nessa imagem aqui. Por isso que ele fala lá da pirâmide, daí, da hierarquia de memória, né? Então eu tenho lá registradores, no primeiro nível aqui em cima, depois memória cache, memória principal, aí disco magnético, depois as mídias óticas aqui, né, desde CD, DVD, colocaria até o Blu-ray, né, que quando fala mídia ótica é mídia lida pela reflexão do laser, né? Então esses CD, DVD e Blu-ray entra nesse tipo de armazenamento. E por fim, a fita magnética, né? Então, nesses exemplos aí, o tempo de acesso nessas imagens, as memórias que estão mais acima, assim, as memórias que estão mais acima são mais rápidas, só que ela tem uma menor, então, menos tamanho. Ou seja, a capacidade de uma memória que está mais acima é menor do que uma memória que está mais para baixo. E além disso, uma memória que está mais acima, ela é mais cara do que uma memória que está mais embaixo. Então são 3 características que dá para pegar dessa tabela aí. As memórias mais acima são mais rápidas, têm uma capacidade menor e são mais caras, né? Você pegar um exemplo aqui que é fácil de visualizar. Se você vai comprar lá memória RAM, se você vai comprar 8 GB de memória RAM ou 16 GB de memória RAM, às vezes esses 16 GB pode ser mais barato, pode ser mais caro, quer dizer, do que você comprar um HD de 1 TB. Né? Você comprar 16 GB de memória RAM acaba sendo mais caro, às vezes, do que comprar um HD de 1 TB aqui, que a capacidade é bem maior. Porque as memórias mais acima, no caso a memória RAM, o tamanho dela é menor e ela acaba sendo mais cara, né? Esse mais caro aqui é se você fazer a relação do o preço por bit, né, por byte. Então, 1 byte, vamos supor, 1 giga em memória RAM sai mais caro do que 1 giga no disco magnético. Lógico que se eu pegar, às vezes, vou comprar 16 GB de memória RAM, eu vou comprar um HD de 500 GB. Então, às vezes, o HD acaba saindo mais barato, né? Mas a relação do preço por bit, as memórias mais acima aqui, são mais caras.
Segundo essa hierarquia aí, de mais rápido, menor tamanho, menor capacidade e mais caro, onde que entraria aqui o SSD nessa hierarquia? Em que nível que entraria ele aí? Entre qual tipo de memória? Fora da placa. É um armazenamento fora da placa, né? Mas entre esses tipos aí, ó, entre os discos que tem fora da placa aqui, ele é mais rápido ou mais lerdo do que o CD, DVD, HD e aí por diante? Mais rápido. Pensa lá, por que a gente usa o SSD? Normalmente fala, vou comprar um SSD para carregar o meu sistema operacional mais rápido. Se é para carregar o sistema operacional mais rápido, quer dizer que as memórias mais rápidas estão mais acima, então ele teria que estar aqui, ó, SSD. Porque ele é mais rápido que o disco magnético que a gente está usando normalmente aí para o sistema operacional. Então ele é mais rápido que o HD, né? Só que acaba sendo, consequentemente, mais caro que isso daí também. Por isso que ele entraria nessa representação aí. Então falei lá, ó, relacionando essa imagem do tempo de acesso, relacionando essa imagem com o desempenho, o tempo de acesso de uma memória é o tempo entre a hora que eu falo, ó, eu quero a posição 10 da memória e receber os dados. Então, esse tempo de acesso vai depender do tipo de memória também. Então, é uma medida de desempenho que eu posso utilizar para falar que uma memória é mais rápida ou mais lerda do que outra. Então, por exemplo, em um registrador, a hora que eu falar, eu quero a informação que está no registrador 2. Se ele é mais rápido, quer dizer que ele vai conseguir fazer isso daí de forma rápida. Numa fita, eu quero a informação que está na posição 5. Isso daí vai demorar bem mais, e esse é o tempo de acesso aí no caso. Outra medida de desempenho que eu posso ter para os diferentes tipos de memória aí, é o tempo de ciclo de memória, né? Isso daí é chamado aí do tempo de se recuperar de uma leitura. Dá para pensar nisso daí, por exemplo, na memória RAM, né? Que ele, aqui, pedacinho de memória RAM, que seria essa representação aqui com posição 0, 1, 2, 3, 4 e aí por diante, tela 15.000. Esse tempo de ciclo de memória acessei a informação aqui na posição 2. Depois que ele terminar isso daí, ele vai perder um pouquinho de tempo, como se fosse para se recuperar, para falar depois, agora eu estou pronto para fazer uma nova leitura, né? Acessei a posição 4. Ele vai demorar um pouquinho para conseguir fazer uma nova leitura, né? Esse tempo para a memória RAM ele é bem curto, né? Mas é o tempo para se recuperar de uma leitura, né? Para falar, ó, li a posição 2, peguei a informação A que estava armazenada lá, depois ele tem que, como se fosse limpar a informação, limpar o que ele já acabou de ler das informações, né? Como já passou o A para o outro cara, então é como se ele pudesse apagar o que ele já leu. E falar, ó, estou pronto para a próxima leitura, né? Então essa é a ideia do tempo de ciclo de memória. Outra medida de desempenho é a taxa de transferência, né? Aí a velocidade que eu consigo fazer uma transferência. Lógico que vai depender do tamanho do dado que eu vou fazer essa leitura, mas você tem uma taxa de transferência diferente para cada dispositivo. E além dessas medidas de desempenho, cada memória tem um tipo físico, é formado de componentes físicos diferentes. Por exemplo, na memória SRAM, né, nas memórias RAM, como um geral, eu tenho SRAM, SRAM e DRAM. São dois tipos de memória RAM diferentes. Esses dois tipos de memória aí, a SRAM é formada de um componente vocês viram lá no ensino médio, que são os capacitores, né? E a memória SRAM, ela é formada de um outro componente lá que vocês vêem em circuitos digitais, né?
que é o flip-flop. Então, são tipos físicos diferentes. Já o disco e fita, aí, por exemplo, são formados de... são tipos físicos magnéticos. Ou seja, é como se eu tivesse um ímã, no caso, no disco, aí no HD você tem ele, para fazer essa leitura, né? O disco está girando, tem um cabeçote que consegue perceber um padrão magnético, isso daí é lido e transformado em dados. Então, disco e fita, você tem essa representação magnética. Depois eu entro no óptico, né, que é lido pela reflexão do laser, que CD, DVD e Blu-ray, né, nem entra com o Blu-ray aqui também, por conta do ano do acho que 2010, talvez até já tinha, né, nem lembro. Mas o óptico entra CD, DVD e Blu-ray. Né. E no livro, ele não fala de SSD, né, o livro é de 2010, mas ele não entra em conteúdo de SSD. Mas eu já dei uma atualizada nesses materiais aqui. E o tipo físico do SSD, né? SSD é de Solid State Drive, que é disco de estado sólido. Ele tem uma memória, né? Essa memória é formada também lá de um componente que vocês vê em circuitos digitais, que são as NAND, né? Tinha lá em circuitos digitais, fala que a NAND é uma porta lógica universal, que a partir dela eu consigo formar todas as outras portas lógicas, né? Então, o SSD é formado de um banco de registradores do tipo NAND. E além disso, ele tem um controlador, né? É um jeito para gerenciar isso daí. Dentro desse controlador ainda eu tenho um tipo de DRAM específico, né? A gente vai ver mais coisas desse... Por mais que no livro aí não tenha esse conteúdo de SSD, mas eu já atualizei esse material, pelo menos com um pouquinho aí do comportamento do SSD. Além dessas características aí, uma memória pode ser volátil ou não volátil, né? O volátil é quando você tirou energia elétrica, a informação perde, né? Tudo que eu estou fazendo aqui nesse arquivo do PowerPoint, se vamos supor que eu estou com o notebook aí conectado na bateria, vamos supor que eu não tivesse bateria, né? Vamos supor que ele não aguenta sem ser na tomada. Tirei o computador da tomada, tudo que estava salvo na memória RAM vai se perder, né? Ou seja, porque a memória RAM é um tipo de informação volátil. Se você pega o HD, eu tirar a energia, se você abriu com o seu computador, tirar o HD, desconectar todos os cabos e depois conectar de novo, você ainda vai ter a informação lá. Porque a informação, depois que é gravada, vai permanecer no dispositivo não volátil até você apagar, até você excluir essa informação. Então, o volátil é quando tirou a energia, você perde as informações. Não volátil, a informação se mantém lá. Aí você poderia pensar, mas às vezes eu estou usando aqui, por exemplo, fazendo um arquivo no Word, no PowerPoint, acaba a energia, piscou, vamos supor que é um desktop, né? Piscou energia, o computador reiniciou, a hora que ele reinicia, ele volta e ele consegue recuperar o arquivo. Mas por que isso se você não tinha salvado o arquivo no disco? Ou seja, se não tinha salvado o arquivo no disco, a informação estava na memória RAM. Memória RAM é volátil. Então, tirou energia, a ideia é que essa informação seja perdida. Aí entra a parte de software, né? Porque a hora que você está fazendo o arquivo aqui, Word, PowerPoint, o próprio Word e PowerPoint vão salvando esses arquivos aí no disco, mesmo que você não salvou o arquivo, mas ele vai salvando já pensando que pode acontecer esse problema. Aí, se acontece esse problema, o sistema operacional ajuda a reconhecer isso daí e a recuperar uma parte do conteúdo para você. Às vezes, até ele não consegue recuperar tudo, né? Pode perder algumas informações, mas você consegue recuperar um pouquinho dessas informações quando perde nessa memória volátil. Além da volatilidade, uma memória pode ser não apagável ou apagável, né? Apagável é que você pode alterar, inserir, excluir, ficar fazendo várias modificações. Memória não apagável é que você não consegue alterar, né? Se você pega alguns tipos de memória ROM, né? O RAM vem de Random Access Memory.
memória de acesso aleatório. O ROM é de Read Only Memory, memória somente leitura. Se é somente leitura, quer dizer que você não vai conseguir apagar, né? As informações que estão salvas lá na BIOS estão salvas numa memória do tipo ROM. Você não consegue alterar essas informações aí. Você consegue como se fosse selecionar algumas informações. Quando você entra lá no setup do computador, aparecem algumas opções lá que você consegue mudar, né? Lá você não está alterando o que está na BIOS, você está indicando o que ele vai acessar. Então é como se você estivesse usando uma chave. Uma hora eu quero fazer, quero carregar o Windows, uma outra hora eu quero carregar o Linux, né? Então é como se você estivesse ligando uma chave. Mas as duas informações vão estar lá na BIOS, né? Então a ideia aí, pensando nessa hierarquia, se eu tivesse uma representação, a representação que ele mostrou da memória seria algo assim, né, da hierarquia. Se eu conseguisse montar uma memória, em vez de usar uma pirâmide, usar algo desse tipo aqui, ó, sei lá, um retângulo, dividindo do mesmo jeito, como se eu tivesse aqui registradores, memória cache, memória RAM, depois HD aqui. Se em vez de uma pirâmide eu montasse uma representação desse tipo, onde a mesma quantidade de espaço dos registradores e a mesma quantidade do espaço do HD, eu teria um computador bem mais rápido, conseguiria trabalhar de forma bem mais rápida. Só que qual que é o problema? É o custo, né? Você conseguiria algo mais rápido, só que se gastaria muito mais por conta do preço desse tipo de memória, né? Então você consegue montar algo desse tipo, consegue aumentar, nem que não chegue nesse tipo aqui, mas tentar fazer uma representação como se fosse desse jeito aqui, ó, fazer uma pirâmide onde ele não tem o topo, né? Aqui esse topo representa que você tem pouco, né? Então tentava aumentar a capacidade, só que deixar dos outros maiores também. Só que o problema é você ter o custo disso daí, e o custo de um registrador dentro de um processador, ele é muito alto, né? Então, você consegue mudar essa arquitetura, pensar num formato diferente aí, mas o principal problema é o custo disso daí, né? E quando fala aí de custo relacionando com esses componentes, a ideia é que o custo dos dispositivos de memória aí como um todo seja proporcional ao computador, né? Você não vai pagar lá, vamos supor, todos os componentes de memória, vamos supor aqui, você vai gastar lá, deixa eu até colocar valor alto aqui, em todos os componentes de memória, pensando em HD, e HD, um SSD e memória RAM, sei lá, você vai gastar 5 mil. Aí você vê os restos dos componentes do seu computador, você vai gastar 1.000. A ideia é que esses valores aí estejam relacionados, né, de forma proporcional. Se você monta uma estrutura desse tipo aqui, você vai estar aumentando bastante a memória, por mais que você pode ter aqui componentes bons, né, mas você não está organizando direito a sua estrutura, porque não adianta nada você pensar numa memória com uma capacidade, velocidade muito alta, se você não tem os dispositivos, os requisitos para tratar disso daí. Então, por isso que ele fala aí que o custo da memória deve ser razoável, proporcional ou relacionado com o custo dos outros componentes do computador. E aqui ele mostra ainda a divisão com os níveis de memória cache, né? Mostra até aqui a cache do disco, que é um outro tipo de memória que eu posso ter, e seria essa representação, como se eu tivesse algo desse tipo aqui, né? Registra 2, um level 1 do disco, cache level 1. Posso ter em alguns computadores, eu tenho além do level 1, o level 3 também, vai até o level 3. Aí poderia colocar aqui a memória RAM, colocando todos os componentes aqui. Depois poderia entrar aqui com o SSD.
Depois entraria com o cache de disco, o disco, para daí mídias óticas, e precisaria de mais um aqui ainda para fita magnética também. Então aí eu entraria com essa hierarquia aí, seguindo aquela mesma ideia, né? Agora, aqui falando ao contrário, né? À medida que eu desço na hierarquia, diminui o custo por bit, ou seja, é mais barato. Aumenta a capacidade, né? Que é um maior, mais tamanho. Aumenta o tempo de acesso, que é mais lerdo, né? E outra coisa que eu não coloquei lá, aumenta o uso, a frequência do uso pelo computador. Ou seja, quando você está usando o computador, você vai acessar mais vezes uma memória lá de baixo, mais vezes um HD, um outro dispositivo que está mais abaixo na sua hierarquia aí. Aí, usar esses níveis, que é a ideia que ele está falando aí desde o começo do capítulo, dessa representação de níveis de memória, esse uso de vários níveis faz com que você reduza a quantidade de acessos que você faz de uma memória mais para baixo. Quanto menos eu descer nessa hierarquia, como as memórias aqui embaixo são mais lerdas, quanto menos eu descer para acessar uma informação, mais rápido está sendo o meu acesso. Então isso daí, ele é feito com base no quê? Desde que os preços em cima sejam mais caro, embaixo seja mais barato, desde que o tempo também tenha a ver com isso, né, o tempo de acesso, ou seja, desde que eu acesse mais vezes as informações de baixo, de um HD, de uma mídia ótica e aí por diante, e desde que eu esteja acessando mais informações das memórias mais abaixo. Né? Com toda a estrutura hierárquica da memória no computador, ela é baseada nessa representação da hierarquia de memória que segue pela mesma representação que eu abisquei aqui. Né? Em cima, as memórias são mais rápidas, têm um menor tamanho e são mais caras. À medida que eu desço, essas memórias ficam mais lentas, porém têm uma capacidade maior, a fita magnética, por exemplo, só que são mais baratas, sendo, no caso, mais baratas do que as memórias lá de cima, certo? Então, essa que é a ideia aí que ele fala desse começo aqui desse capítulo 4 aí. Foi rápido. Esse outro conteúdo aqui, eu acabo dividindo, às vezes, esse conteúdo aqui do capítulo 4 em duas partes, né? Que agora ele vai falar especificamente de memória cache. Né? Aí, ele vai representar como que fala dessas memórias cache, né? Pensando aqui nos tamanhos, né? Level 1, Level 2, Level 3. E ele usa uma representação para falar disso daí, como se eu tivesse essa imagem aqui, ó, onde eu tenho a memória principal, com várias posições, e uma memória cache aqui também com algumas posições, lógico que, até pela imagem, né, aqui cabe bem mais informação do que aqui. Ele usa essa representação aqui, mas, quando eu acabo explicando aí, eu acabo desenhando umas imagens, umas representações em linha, né? E aqui, como está fazendo aí a aula remota, é mais fácil até representar isso aí no Excel. Tem, acho que, alguma representação, uma imagem que a gente acaba explicando por aqui. Mas, como para começar, isso aqui já teria que era bom finalizar esse conteúdo, esse daqui fica lá para a semana que vem. Certo? Alguma dúvida aí? Hoje faz a introdução, acho que eu já tinha até comentado lá nas primeiras aulas, acho que eu comentei sobre hierarquia de memória, né, quando eu estava estudando um geral lá de tudo, acho que eu não tinha falado disso daí. Então, foi até metade aí, mais uma aula a gente acaba esse conteúdo de cache, né? Aí depois, deixa eu ver se eu tenho aqui, Cesumar, acho que eu tenho um exemplo. Eu falo de SO, deixa eu ver aqui. Professor, Vou falar. como que vai ser os trabalhos desse bimestre? Vai ser, tipo... Então, de memória cache eu vou passar um exercício, como se fosse um exemplo desse tipo aqui, ó. Deixa eu ver, não, isso aqui não é bom.
Um outro aqui, forno de gerenciamento de memória, acho que esse aqui serve. Esse aqui é um exemplo de... Não, que não vai servir. Tem que ser esse. Mas tem alguns exemplos aqui, ó. Aqui é como se fosse memória física, memória RAM, aqui é memória o HD, né? Então depois que a gente vê esses conteúdos, eu vou passar uns exercícios para resolver direto no Excel, né? Onde você tem que entender o que ele está pedindo ali, solicitando. Ele vai ter um pedaço aqui, como se fosse da memória RAM, um pedaço da memória cache, né? E você vai ter que fazer umas trocas aí, utilizando os conceitos de memória cache, lógico, né? Mas eu nem entrei nesse conteúdo ainda, porque é onde a gente parou aqui. Então, parou aqui nesse começo de memória cache. Aí eu vou explicar, já vou passar certinho depois um Excel, né, de arquitetura daí nesse... Normalmente aí a cada 2, 3 aulas aí vai passar um exercício, né? Aí deixa lá uma semana, uns 10 dias aí para fazer. Mas a gente agora esse segundo semestre a gente deve fazer alguma prova aí. Tem um trabalho também que a gente vai fazer de... Deixa eu só voltar lá, de implementação de arquitetura, né? Então aqui, a gente está aqui no cache, né? O trabalho de implementação tem a ver com o capítulo 7 aqui. Então depois que a gente vê esse capítulo aqui, aí eu passo o trabalho de implementação, que vai entregar lá em dezembro, só que ele vai valer para o terceiro bimestre, né? Semana que vem, eu já devo fechar umas notas aí. Acho que o primeiro bimestre já dá para fechar, né, com os trabalhos aí que a gente já teve. Eu vou passar isso daí para vocês, né? Mas vai ter alguns exercícios, a gente vai acabar fazendo uma prova aí, né? O que vai mudar em relação à prova que acredito que eu vou passar, vamos por a aula nossa é de segunda-feira, né, à tarde. Vou passar a prova aí no horário da aula normalmente, vai fazer, né, e depois vou dar um tempinho a mais para entregar. Então a prova normalmente você faz lá em 3, 4 horas, você vai ter um tempinho a mais para poder entregar isso daí. Pode ter problema na conexão, algo do tipo aí, mas não sei se vocês já fizeram alguma prova aí, ó, esse semestre, deve ter feito, né, que vocês têm matéria semestral também. A prova acaba ficando mais difícil do que se fosse uma prova normal, né? Às vezes na prova normal, por exemplo, você pode comprar algum conceito relacionado à memória cache, né? Você não vai cobrar conceito em uma prova online, porque você vai poder consultar as coisas, né? Então aí a prova acaba mudando o foco, você pega mais entender e relacionar esses conceitos, né? O que tem a ver com um conceito X, você fala, dado o conceito do dispositivo X e do dispositivo Y, qual a relação entre eles e o que isso pode afetar no desempenho do computador, né? Então você tem que entender o dispositivo X, entender o dispositivo Y, para depois montar uma relação entre esses dispositivos, né, para responder a questão. Então a prova que a gente vai fazer mais para frente deve ser algo desse tipo aí. Então, ó, a gente parou aqui, né? Depois eu passo, essa semana eu vou estar, semana que vem já passo como que a gente vai fechar as notas. Eu acho que eu tenho mais ou menos estruturado aqui já, contando, a princípio eu estou contando que a gente não volta mais esse ano, né? Se voltar, acaba mudando um pouco aí, mas mais para frente, né? Tem alguma previsão, professor? Muda. Oi? Tem alguma previsão? Não, aí depende, na verdade, do governo, né? Depende do governo liberar. Então, estão querendo voltar, o governo liberou, está querendo voltar com aula para criança, né? Mas tem muita gente contra, eu acho difícil voltar, né? Acho difícil voltar esse ano. Eu acho que só a hora que saiu mesmo uma vacina, algo do tipo, aí para a gente conseguir voltar de forma segura, vamos dizer assim. Certo? Então, a semana que vem a gente começa esse princípio de memória cache, né? Aí acaba que semana que vem, na verdade, vai bater, eu vou passar trabalho das duas, né? De arquitetura e LFA. Provavelmente aí dá uns diazinhos, uns 10 dias aí para entregar, 10 dias, 14 dias aí para entregar os dois exercícios. Certo? Então, ó, essa semana eu finalizo aí a organização das notas aí que a gente vai ter e depois eu passo aí para vocês no grupo. Certo? Então, já daqui a pouco eu passo. Mas se for
Se for para esperar você para voltar, então eu posso para sentar que você vai ter, só que você vai terminar o. Você vai pegar o de diploma em EAD, porque uma vacina, normalmente, o tempo normal de construção de uma vacina é 10 anos. Sim, não, mas até que já tem vacinas algumas, mas... Se for esperar a vacina, então pode esperar que você vai terminar o curso com ensino à distância. Então, vamos esperar, né? Tem isso aí não depende da gente, né? Então, o máximo que a gente pode fazer é continuar aqui para vocês não ficar, senão você fica com 2, 3 anos aí perdido, né? Então, por enquanto, a gente vai indo assim, certo? Ó, finalizei a gravação aí, daqui a pouco eu passo o link ali